o Dia das Mães. Eu já dou meus parabéns a todas as mães. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Parabéns. Né? Que Deus te abençoe muito. Êxodo capítulo 2. Amém? Êxodo 2, a partir do versículo 1, diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, formoso, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. E abrindo o cesto, viu a criança. E eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leva esse menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Essa lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Levanta a tua mão e diz: Deus querido, fala comigo por meio da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu sou uma pessoa que eu me adapto com tudo na vida. Confesso que quando eu coloquei a máscara, eu falei: meu Deus, crente mascarado, né? Mas a gente tem que se adaptar, irmãos. A gente tem que, o tempo vai passando, a gente tem que se colocar numa posição abençoada sempre. E hoje é o Dia das Mães. Quando eu falava com o prefeito, eu insisti muito para que a gente voltasse. Eu queria voltar domingo passado. Mas nessa semana, na terça-feira, na reunião, foi o Dia das Mães, prefeito. Precisamos abençoar as mães. É o Dia das Mães. Também é o dia do aniversário de Maringá, 73 anos. Coisa linda, né? O Dia das Mães. Que valor tem uma mãe? Que valor grande tem uma mãe? É algo impressionante, uma pessoa gerar um filho e colocar no mundo esse filho. Uma pessoa ter o privilégio de segurar uma criança nos seus braços. Ter a satisfação de conduzir essa criança para um caminho abençoado e feliz. É algo extraordinário. Ser mãe é importantíssimo. Ser mãe é fundamental. Então, mesmo num tempo de crise como estamos vivendo, precisamos comemorar isso. A crise é grave, é grave. É grave. Mas nós precisamos entender que a vida continua, a vida caminha para frente, que a bênção de Deus é grande sobre o nosso viver. A última crise semelhante a essa foi no final da segunda década do século passado. Começou no final de 1917, foi até 1920, mais ou menos. Aquela gripe chamada espanhola, não começou na Espanha não, mas deram o nome de gripe espanhola, que matou muita gente. Ou seja, 100 anos atrás, tivemos uma última crise parecida. Essa aqui levou as nações a entender que o poderio econômico não resolve nessas horas, o poderio político também não resolve, muitas vezes até confuso, o poderio científico não traz solução,
não tem trazido até agora. Então, as pessoas se quedaram diante de Deus. Ou pelo menos diante de si mesmas. Nos países ricos ou pobres, as pessoas estão ali sem saber o que fazer. Potências fortes como os Estados Unidos, agora a Rússia, são os dois principais países com o número de pessoas contaminadas. E são duas potências. A China, outra grande potência, lá começou tudo lá. Né? Saiu da China para o mundo. Países da Europa, há pouco tempo atrás, orgulhosos, pessoas orgulhosas, pessoas que imaginavam que eram melhores do que as outras, estão lá trancadas dentro de uma casa ou apartamento. Países pobres também. Será que Deus não tem um propósito nisso tudo? Eu não creio que Deus criou nada disso, mas eu creio que Deus permitiu para trabalhar na vida das pessoas, principalmente as orgulhosas, que é quase a totalidade do mundo. Deus tem um propósito grande com tudo isso. E nesse texto que lemos, nós vemos aqui a história da mãe do maior líder dos judeus de Israel do Velho Testamento. E aparece aqui o maior líder que nasceu com prazo de validade. Não era para ele ter vivido. Ele nasceu para morrer, mas não morreu. Ele nasceu para não existir, existiu e fez a diferença, inclusive, naquela nação. Ele tirou o povo hebreu do Egito de uma maneira poderosa. E se tornou o maior homem do Velho Testamento. Maior do que Abraão, maior do que Elias, maior do que Davi, maior do que Samuel. Ele chegou a profetizar que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E ele estava se referindo a Jesus Cristo de Nazaré. Então veja bem o tamanho daquele homem. E ele nasceu, os pais se casaram em meio a uma crise, e ele nasce, e a ordem do rei era para que toda criança do sexo masculino que nascesse teria que morrer, ser morta. O povo do Egito estava com medo do povo hebreu, porque aquele povo começou a crescer. Aquele povo foi para lá no tempo que José era o primeiro-ministro daquele império. E o povo foi crescendo, e os egípcios preocupavam, vão matar as crianças do sexo masculino, daqui a pouco eles vão dominar essa nação. A ordem saiu, parteiras tinham dificuldades para matar, mas as crianças eram mortas. E Moisés nasceu num momento como esse, aconteceu algumas coisas, a mãe o esconde por 3 meses, e depois ela coloca ele no junco, faz ali um cestinho todo especial, e coloca ali junto ao rio, não exatamente no rio, mas junto ao rio. Se ninguém pegasse aquela criança, ia morrer, ia acabar descendo. E Deus toca na filha do faraó. E a filha do faraó manda buscar a criança. A irmã de Moisés, que já tinha nascido, ela sugere que a filha de faraó desse para uma mulher hebreia criá-lo. E aquela mulher aceitou. E em vez de matar o Moisés, o faraó pagou a conta. Ele ficou cuidando, pagando todo o gasto daquele menino até 13 anos. Ele viveu com a mãe até 13 anos, aprendendo toda a cultura dos hebreus e principalmente sobre o Deus de Israel. Com 13 anos ele vai para o palácio, com a possibilidade inclusive de ser faraó, porque ele chega lá como neto de faraó, legítimo, adotado, na época tinha, como hoje também, essa condição. Porém, Deus tinha um propósito muito maior para aquele homem. Ele haveria de libertar o povo hebreu do Egito. Ele haveria de conduzir aquele povo para fora do Egito. E por meio daquela nação, que seria constituída no deserto,
depois da sua experiência com Deus, experiência de Moisés no Monte Sinai, ele formaria uma nação, da qual nasceria o Salvador do mundo. Algo importantíssimo. Então, com base nesse texto sagrado, eu quero ministrar nesse Dia das Mães esse tema. Diga assim: uma mãe que soube superar uma grande crise. Ela superou uma crise enorme. Imagina você ter um filho e você saber que tem uma lei que quer matar o teu filho. Imagina você isso. Você tem uma criança nos braços, mas você pensar assim: a lei determina que ele seja morto. Tem crise pior do que essa? O coronavírus é pequeno diante dessa crise. O coronavírus é uma crise incrível, mas é uma crise pequena diante da crise que Joquebede enfrentou. Joquebede, uma mãe exemplar. Joquebede, uma mãe diferenciada. Joquebede, uma mãe que soube superar uma grande crise. Joquebede, um exemplo para as mulheres de hoje. Então vamos lá, uma mãe que soube superar uma grande crise. Em primeiro lugar, diga assim: não perdendo o ânimo. Olha o versículo primeiro. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. É interessante que quando Joquebede se casa, eu falo Joquebede porque hoje é o Dia das Mães, e ela teve uma importância maior do que Arão, o pai, pelas atitudes dela. A lei já estava funcionando quando ela se casa. Ela se casa. Ela aceitou se casar, mesmo sabendo que tinha uma lei grave, que poderia, inclusive, tomar o seu filho, ou ceifar a vida do seu filho, caso tivesse. Ela vai ter ali 3 filhos, Moisés é o último deles. Arão, Miriam. Mas quando Arão e Miriam estavam ali, um certo tamanho, a lei apertou de vez. E aí, quem nascesse ia morrer. Moisés nasceu exatamente nesse momento. Mas o que eu vejo, eu quero analisar primeiro, é o casamento. Você imaginou os hebreus naquele momento? Quando alguém falava: você quer se casar? A pessoa falava: de jeito nenhum. Nós não podemos ter filho. Se tiver filho, o homem vai morrer. Para que casar? Nós não vamos fazer isso. Eu imagino que muitos hebreus não se casaram naquela época. Joquebede se casou. Ela tinha ânimo. Diante da crise, ela estava animada. Era uma mãe que estava animada. Era uma mãe que esperava o melhor para a sua casa. Ela tinha força de Deus na sua vida. Ela tinha força. O seu valor é claro aqui na palavra de Deus. A sua determinação é evidente quando ela se casa. Ela vai se casar, mesmo correndo todo o risco que poderia correr. Mostra ali uma mulher animada, uma mãe animada, uma mãe determinada, uma mãe que queria mais do que tinha. Queridos, no meio de uma crise, nós precisamos ter ânimo. Nós não podemos perder o ânimo. Nós não podemos entrar em desespero. Nós não podemos olhar para as circunstâncias e entender que as circunstâncias são grandes demais, fortes demais, e que vai nos derrotar, porque não irá nos derrotar. Nós precisamos estar animados, com máscara, com restrições. Nós temos que sair para o trabalho e pensar: vai dar certo. Vamos tomar os cuidados necessários, devemos fazê-lo. Mas, sobretudo, nesse tempo nós precisamos de ânimo. Eu vejo muitas pessoas desanimadas. E se você começar a assistir televisão demais, você morre.
Os noticiários são dramáticos. Poucos canais falam de quem escapou da doença. Escapou muito, muito mais gente, mas incomparável do que morreu. As pessoas doentes morreram 5%, 6%, a média mundial. E todas aquelas, ou seja, 90 e tantos por cento, não morrem. Mas a estatística é o seguinte, se for na Globo, a Globo deve me detestar também. Detesto o Bolsonaro. Se for na Globo, eles põem letras garrafais vermelhas, morreram mais tanto. Se não morrer, eles ficam tristes, porque não tem notícia para dar. A Globo News é terrível. A Veja, eu gostava tanto da Veja, ainda leio a Veja. Eu estou com raiva da Veja. A Veja só mostra coisa ruim. E jornais do Brasil fazem isso. Programas de televisão, policiais mostram. Então, se a gente ficar assistindo isso, a gente vai perdendo a força, vai perdendo o ânimo. Deixa isso de lado e continue animado no Senhor. Continue caminhando. Nós estamos voltando aqui com restrições, a metade do povo de manhã, a metade agora. E uma metade grande não pode vir por causa das suas limitações físicas e etc. Porém, nós precisamos entender que isso vai passar. Diga assim, isso vai passar. Tudo passa. A gripe espanhola ela não está até hoje. Segundo a notícia da semana, Israel é forte, já descobriu a vacina. Eu acredito. O judeu é muito inteligente. Se você pegar as pessoas mais sábias do mundo na história, a maior parte é daquela nação. Então a vacina está vindo aí. Demora um pouco para ser... Demora. Nos Estados Unidos estão surgindo remédios. Se não surgiu, o Trump inventa um remédio. Está surgindo, vai ter uma solução. Isso vai passar. Né? Vai passar. Seja animado. Tenha ânimo. E Deus será contigo. Aplauda o Senhor. Uma mulher que soube superar uma grande crise. Segundo lugar, diga assim, não perdendo a fé. Versículo 2, a parte inicial diz assim, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Tempo passou. Quando a crise era muito forte, ela vai conceber Moisés. Ela vai conceber. Muitos podiam dizer, mulher, você é louca. Você está concebendo agora, o teu filho vai morrer. Se for um homem, vai morrer. E quando nasceu, era homem. Mas ela tinha fé. Moisés só foi grande como foi porque a mãe era uma gigante. Se tem alguém que se destaca aí, pode ter certeza que tem uma mãe atrás dessa pessoa. Se tem alguém que caminha bem, tem uma mãe que está ajudando. Raríssimos casos são de mães que não ajudam. As mães são importantes. E aqui esse menino nasceu debaixo de uma unção de fé. Aquela mulher vai conceber. Poderia ter evitado. Sempre teve meios para isso, inclusive naturais, num relacionamento. Mas ela não evitou nada, ela teve o filho. Ela tinha 2, teve o terceiro. Ela tinha fé. Ela acreditava no Deus que ela cria desde sempre. Nós precisamos ter fé como aquela mulher teve. Nós precisamos ter uma confiança nesse Deus, irmãos. O maior está conosco. Diga assim, o maior está comigo. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar na providência. Mas pastor, aí confia. Tomando todo esse cuidado, Deus quer que faça isso. Deus quer que faça isso. Não podemos tentar a Deus. Quando mandaram Jesus pular lá, não vou pular não. Não tentarás ao Senhor seu Deus. Quando a pessoa abusa, morre. Tem pessoa que está muito doente, situação grave, e fala assim, vou parar de tomar o remédio. Pela fé parei de tomar o remédio. Marca a data do sepultamento. O que Deus mandou? Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Pode parar de tomar o remédio antes da cura. Ah, mas não é fé? Não é fé. Fé é orar
e esperar o milagre de Deus. Aí você vai no médico e começa a falar, você está livre da doença. Isso é fé. Isso é fé. Então a gente tem que ter cuidado. Ela cuidou ali, quando essa criança nasceu, mas ela confiava em Deus. Ela tinha convicção de que algo iria acontecer, e aconteceu. Dá a entender que naquele momento ela tinha certeza da providência de Deus. Nós precisamos ter essa convicção. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise sem precedente para nós. E a geração passada não passou por isso. Pouca gente tem 100 anos de idade. Então, pouquíssimas pessoas do mundo enfrentaram aquela crise. Talvez não, porque tinha nascido naquela época e nem sabia o que estava acontecendo. Então, essa crise que passamos, nós precisamos ter fé. Diga assim, eu preciso ter fé. Nós precisamos acreditar. Acreditar no improvável. Quem sabe até acreditar no impossível. Nós precisamos acreditar. Essa doença não vai pegar você. Essa doença não vai pegar ninguém da tua família. Essa doença não vai pegar ninguém dessa igreja. Nós precisamos profetizar isso e acreditar. Nós precisamos crer de todo o coração. Deus está do nosso lado. Será que Jesus nos salvaria sem que fizesse algo maravilhoso em nosso favor? Ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco, queridos. Ele está sempre fazendo algo maravilhoso em nossas vidas. Acredita e Deus te abençoará. Uma mãe que soube superar uma grande crise, diga assim, não perdendo a coragem. A parte final do versículo 2 diz, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Moisés nasceu, não tinha o nome de Moisés aí não. Quem deu o nome de Moisés para ele, podia ter ali um nome que eles estavam pensando, a Bíblia não diz, mas Moisés tem um significado tirado das águas, e quem deu o nome foi a filha do faraó. Mas Moisés nasce. A mãe olhou para ele, falou, ele é formoso, né? Nasce um filho, a mãe olha e fala, como é formoso. Entendeu? Eu estava olhando ali e pensando assim, olha, Deus, quem é mãe aqui sabe. Quem é mãe aqui sabe. Nasceu um filhinho, a mãe vai achar bonito, não vai não? Se não for muito bonito, a mãe vai achar que é bonito mesmo. Mas ali, eu não sei exatamente como era Moisés, mas a mãe olhou para ele, falou, eu vou esconder esse menino. Não, mas você tem que entregar para a sua mãe. Não vou entregar. Tem que entregar. Não vou entregar. Esconder por 3 meses, diante de uma crise daquela, Faraó com seus guardas, procurando um meio de matar as crianças do sexo masculino. Queria matar de todas as maneiras, possíveis e impossíveis. E ela esconde, ela tem coragem. Ela tem coragem. Ela tem coragem. Se depois de 3 meses, se chegasse um soldado ali, encontrasse a criança com aquele tempo, ela seria morta também, Joquebede, e o pai da criança também. Estaria comprovado que ele estava burlando uma lei absurda, porém uma lei. Mas ela não temeu a morte, ela escondeu. Eu estava meditando nesse texto e pensando, mulher corajosa, um arrojo, bravura, brava mulher, valente, diferente. Nós precisamos ter coragem diante da dificuldade e não chutar os aparelhos. Nós precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem. Precisamos de coragem. Aquela mulher foi corajosa. E Moisés foi o homem grande e usado por Deus. Nós precisamos ter coragem. Eu fico vendo as pessoas digladiando nas redes sociais. Eu acho uma loucura. Tem gente que fala, olha, está morrendo mais gente do que é divulgado. Loucura. Tem outros que dizem, eu não acredito em nada disso. Qual é a base? Alguém escreveu. Quem é esse alguém?
Quem é? É um médico. Será que uma... Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu ouvi um filósofo brasileiro. Ai, me fugiu o nome dele. Ele não é evangélico. Ele falou o seguinte: ninguém sabe o que está acontecendo. Cientistas, médicos, políticos, economistas, ninguém sabe. Todo mundo está falando, vai morrer tudo pela economia, outro vai morrer tudo de doente, vai morrer tudo. Aí alguém fala, vem um médico maluco e dá um diagnóstico. Ninguém sabe nada. Ele estava dizendo, ninguém sabe nada. Está todo mundo perdido diante do problema. Então a gente não tem que ficar dando importância. Muitas vezes nós damos uma importância grande e nós queremos discutir. Isso é mentira, isso é verdade. Quem somos nós para entrar numa bobagem dessa? O vírus foi fabricado por um país. Se foi ou não, é difícil provar. Como surgiu esse vírus? Quem fala sobre isso está falando algo que ele não vai trazer benefício algum para ele. Essa verdade um dia poderá vir à tona, até poderá vir ou não. Uma coisa precisamos fazer, ser corajosos para derrotar. Vamos nos levantar com força. Não vamos discutir coisas que supomos. Irmãos, todo mundo tem uma teoria. Todo mundo tem. Os homens têm uma limitação incrível diante de um problema. Uma limitação que nós precisamos fazer é ser corajosos, como aquela mãe foi. Tenha coragem e Deus vai te abençoar. Tenha coragem e a tua família será preservada. Tenha coragem e a crise econômica não vai te destruir. Tenha coragem e você não perderá o emprego. Tenha coragem e a bênção estará na tua casa. Tenha coragem, aplauda o Senhor. Para encerrar a mensagem e tomarmos a ceia, uma mãe que soube superar uma grande crise. Diga assim, não perdendo a esperança. Versículo 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Olha como é que ela caprichou. Calafetou com betume, piche. Ela abençoou aquele cesto. E pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Ela colocou ali, preso na beira do rio, daquele junco, ou seja, estava ali. Iria descer aquele cesto? Iria. Se ninguém pegasse, iria. Mas ela colocou ali com esperança. Pastor Zé Otávio, ela tinha esperança. Tanto é que a filha já correu lá para... Ela mandou a filha, vai para lá, ver o que vai acontecer, fica ali, de repente, Deus tem algo a realizar e estava acreditando. Esperança. Mas ela pegou o filhinho, imagina pegar o filhinho, Fabiano, e colocar ali, filhinho, naquele cesto. Era o querido filho. Que difícil fazer uma coisa dessa. Mas ela coloca com esperança. Ela tinha esperança em Deus. Ela sabia que Deus poderia entrar com a forte providência. Ela tinha esperança no milagre. Ela tinha esperança que venceria aquela crise. Ela tinha esperança. Miriam vai para lá, um adolescente, e fica ali. E Deus toca ali, faz a filha de Faraó, com as moças dela, olha, é uma criança. Alguém vai buscar a filha, olha, é dos hebreus. A Bíblia diz que ela teve compaixão. Como é que uma egípcia vai ter compaixão de alguém cujo pai dela mandou matar? Ela teve compaixão. Esperança tinha Joquebede. Pensa comigo, estou encerrando essa mensagem. Joquebede estava em casa, esperançosa. De repente, a Miriam vai chegando. E ela olha pela janela da casa e Miriam vai chegando. Mas a Miriam estava carregando uma criança. Ela tinha esperança. Aí a Miriam entra dentro de casa e fala, está aqui a criança para você cuidar. Mas você trouxe lá do rio, Miriam? Não, a filha do faraó mandou eu trazer.
e ela vai pagar a conta da criação. Você vai cuidar, ela vai dar comida, vai dar o melhor, vai dar roupa, vai dar o melhor para ele. Que coisa linda, irmãos. O diabo planeja matar, Deus faz o diabo rastejar adiante. É para matar? Não vai matar. Para você, além de não matar, vai pagar a conta. É o Deus. A gente tem que ter esperança. Nós vivemos uma crise, parece que o povo perdeu a esperança. Eu fico vendo todo mundo brigar. Um poder político contra o outro, e briga, e briga. Tem gente que é anjo hoje por vir a capeta, né? No conceito de muito. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo nada dessa forma. Eu tenho para mim, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu só confio em Deus totalmente. Eu tenho minhas preferências políticas, todo mundo sabe qual. E vou continuar tendo, eu sou insistente. Mesmo porque o Brasil está tão ruim de político, né? Vou continuar tendo. Mas eu não jogo todas as minhas fichas em ninguém, não. Na honestidade total, não jogo, não. Não faça isso, não. Tenha esperança em Deus. Continue incentivando, orando e abençoando quem você acha que deve estar à frente de uma nação. Mas tenha a tua esperança em Deus. Mas e essa crise? O que vai acontecer? Espera em Deus. Deus vai agir. Ou melhor, Deus está agindo. Nós estamos sadios, irmãos. Estamos com saúde. Estamos bem. Estamos tranquilos. Não é mesmo? Eu estou em paz. Fico ali, meu apartamento, estou em paz. Queria fazer o culto, estamos fazendo. Todo mundo dizia, não vai dar certo, deu certo. Deus é bom, amém? Não perca a tua esperança. Não perca a tua esperança. Irmãos, a gente espera muito no homem. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não confia demais. Também não abandona, não deixe de orar por quem está no governo. Quem está no governo precisa da nossa oração. A gente votou ou não numa pessoa, nós precisamos orar, o prefeito da cidade, o governador, o presidente, porque se essas pessoas forem mal, isso nos afeta. Nós precisamos orar e abençoar. E abençoar. Precisamos fazer isso. Mas nós não podemos, irmãos, abraçar uma causa e morrer abraçado também. Não faça isso com a tua vida. Torça, creia, abençoa, espera, mas ande de maneira consciente. Seja equilibrado no teu pensar. E esteja focado na necessidade. Qual é a necessidade hoje? Solução para isso. Vai ter solução? Vai. Vai ter a solução. Porque Deus quer fazer isso. Amém? Vamos ficar de pé? Não perca o ânimo, não perca a fé, não perca a coragem, não perca a esperança. Supere a crise, como Joquebede fez. Aquela mulher venceu, ela criou Moisés até 13 anos, que era uma idade que ela pôde passar todos os princípios dos hebreus. Depois, ele foi criado no Egito porque Deus queria fazer dele um grande líder. E ele aprendeu a ciência egípcia, que era a melhor da época. E depois ele tirou o povo do próprio Egito. E ele se tornou aquele homem grande e forte que foi por causa da mãe que teve. Amém?